Hoje iremos narrar relatos mandados por policiais. Se você gostar dos relatos, se inscreva no canal e curta o vídeo. E fique atento para mais vídeos futuros. Sem mais enrolação, vamos para os relatos. Meu nome é Ricardo, mas na época do relato, em 2015, eu era apenas um PM novato, trabalhando no patrulhamento rural aqui no interior de São Paulo. Nossa área de cobertura incluía trechos longos e desertos de rodovias estaduais, aquelas que você mal vê um posto de gasolina em 100 quilômetros. O turno da madrugada já era sinistro por natureza, mas o que aconteceu no KM-15 da rodovia SP foi além de qualquer treinamento. Era por volta das 3 da manhã. Estávamos eu e meu parceiro, o Sargento Almeida, um veterano que não acreditava em nada além da burocracia. O rádio da viatura, uma Blazer velha e barulhenta, chiava constantemente e a neblina tão densa que mal víamos a ponta do capô. Recebemos um chamado de emergência. A operadora estava nervosa, o que já era um mau sinal. Viatura 1438 atender ocorrência de acidente. Ponto. KM-15. A vítima está na linha, mas a comunicação está falhando. Ouvimos o áudio original. Era um sussurro muito baixo, misturado a um ruído estranho. A única coisa que consegui distinguir foi: está escuro, ajudem, e depois, um som que parecia vidro sendo arrastado no asfalto. Chegamos ao KM-15 em 10 minutos. Paramos a viatura e descemos. O silêncio era absoluto, engolido pela neblina. Usamos as lanternas para varrer a área de ponta a ponta. Nenhuma marca de pneu, nenhum detrito, nenhuma gota de óleo, nenhum acidente. Devem ter removido rápido, Almeida resmungou, cético. Ou foi alarme falso, mas eu senti algo errado. Aquele lugar tinha um peso. Olhei para o acostamento e notei uma pequena clareira na mata, onde a cerca de arame farpado estava dobrada. Era o único sinal de algo incomum. Enquanto Almeida checava a cerca, meu rádio portátil, que estava mudo, começou a emitir aquele sussurro de novo. Eu me afastei da viatura e coloquei o rádio no ouvido. A voz era feminina, desesperada, e parecia vir de dentro da viatura, não do rádio. Eu conseguia ouvir uma frase clara desta vez, embora cheia de estática. Eu estou no banco de trás. Eu gelei, me virei lentamente. A porta traseira da Blazer estava ligeiramente aberta, e na poeira do banco de trás, onde ninguém havia se sentado, havia uma pequena mancha úmida e escura, que não parecia ter sido feita pela neblina. Tinha o formato de uma mão pequena. De repente, Almeida gritou meu nome. Ele tinha achado um pedaço de para-brisa quebrado na clareira da mata. Voltamos para a viatura. Tentamos ligar para a central para relatar a anomalia, mas antes que a operadora atendesse, o áudio do nosso próprio rádio cortou o sinal dela. A mesma voz feminina, agora mais forte, mas ainda sussurrando. Almeida ouviu desta vez e seu rosto ficou branco. A voz disse apenas: "Vão embora. Ele está aqui." O sargento, o homem que não tinha medo de nada, deu a partida e saímos cantando pneus sem olhar para trás. Nunca mais soubemos daquela chamada. O registro do KM-15 foi arquivado como alarme falso. Mas eu sei o que ouvi. E sei que quem fez aquela ligação de socorro estava ali. Estava, de alguma forma, preso no banco de trás da nossa viatura naquele momento. E não estava sozinha. Esta é a primeira história. E o KM-15 nunca mais foi o mesmo para mim. Me chamo Carvalho. Trabalho há 15 anos no Batalhão de Operações Especiais, BOP, no Rio de Janeiro. Meu trabalho é lidar com o pior do caos urbano. Então, posso dizer que minha tolerância ao medo é bem alta. Lidar com violência e com a morte se torna parte da rotina. Mas existem coisas que o treinamento não cobre. O que vou contar aconteceu durante uma operação de rotina em uma comunidade dominada pelo tráfico, por volta de 2019. Estávamos em um patrulhamento noturno tático, invadindo uma área que sabíamos ser um ponto de desova e esconderijo de armas. A casa em questão era um barraco de 2 andares, isolado no alto do morro. Entramos com cautela. Encontramos o que esperávamos: vestígios de atividades ilegais, um arsenal razoável e, infelizmente, uma cena de crime recente. Havia muito sangue no chão de cimento e sinais de que alguém havia sido arrastado. Nós isolamos a área. Foi quando eu e mais 2 colegas, o Trovão e o Pena, começamos a ouvir. Era um zumbido. Não era um som de inseto, nem um motor.
Parecia um ruído de baixa frequência, constante, como se algo estivesse vibrando muito lentamente dentro das paredes. Era tão sutil que, a princípio, pensei que fosse o tinnitus, o zumbido no ouvido de algum de nós, causado pelos tiros recentes. Mas não era. Trovão fez um sinal para que eu ficasse quieto. Ele também ouviu. Pena, que estava vasculhando o quarto ao lado, voltou e perguntou: "Que barulho é esse? Parece que o morro inteiro está roncando?" O zumbido ficava mais forte e pulsante perto de um ponto específico da parede. Uma parede feita de tijolos mal rebocados, suja e sem janelas. Decidimos que o barulho poderia ser algum tipo de dispositivo de comunicação dos criminosos, então o trovão pegou a marreta. Ele bateu com força no ponto onde o som era mais intenso. No momento em que o tijolo rachou, o zumbido parou. Absolutamente. Nós olhamos para a abertura na parede. Não havia nada, apenas mais tijolos e argamassa. Alívio momentâneo. Mas então, em vez do zumbido, veio algo pior. Um chiado, alto, agudo e seco, vindo de trás daquela parede. E em seguida um som que fez meu estômago revirar. Parecia um animal grande e faminto farejando o ar. O som era úmido e gutural, exatamente atrás da rachadura que fizemos. O Pena, o mais religioso de nós, se afastou, fazendo o sinal da cruz. Trovão, com a marreta na mão, sussurrou no rádio: "Reforço, encontramos algo bizarro. Parece que tem um buraco na parede." Eu me abaixei e tentei olhar pela fenda. Estava muito escuro, mas eu podia sentir um ar frio e fedorento saindo de lá. E quando eu estava prestes a acender a lanterna, a vibração voltou. O zumbido retornou, só que muito mais alto, e com ele a sensação física de que o ar estava denso e pesado. Sentimos uma pressão nos ouvidos, como em um mergulho profundo. Todos nós recuamos. O zumbido era insuportável e parecia vibrar dentro dos nossos ossos. Recuamos do barraco. Esperamos o dia amanhecer para voltar com engenheiros da Polícia Civil. Sabe o que encontramos atrás da parede? Nada. Apenas a fundação de pedra do morro. E o que mais? As ferramentas especializadas da perícia não detectaram nenhuma frequência de som naquela sala. O zumbido era real. Nós três ouvimos, mas não era deste mundo. Até hoje, quando o silêncio da noite é total, eu ainda sinto o eco daquela vibração. E me pergunto o que estava do outro lado daquele tijolo. Meu nome é Sérgio e eu trabalho há mais de 20 anos na Polícia Civil, especializado em desaparecimentos. Lidar com o luto e a incerteza é o meu dia a dia, mas há um caso, ocorrido em 2017, no interior do Paraná, que eu preferiria nunca ter investigado. Ele me ensinou que alguns lugares não guardam apenas corpos, mas também a alma do desespero. O caso era o desaparecimento de uma família inteira, o casal e 3 filhos pequenos. Eles tinham se mudado recentemente para uma fazenda isolada, com uma casa antiga de arquitetura colonial, conhecida localmente como a Casa do Capataz. Quando chegamos, a cena não era de crime, era de abandono instantâneo. A mesa do jantar estava posta, com comida já estragada. Os brinquedos das crianças espalhados no chão, como se tivessem parado de brincar de repente. Não havia sinais de arrombamento, luta ou fuga apressada. Era como se a família tivesse se evaporado. Nossa equipe de perícia varreu a casa por 2 dias e não encontrou nada, exceto uma coisa estranha: o silêncio. Não estou falando da ausência de barulho, estou falando de uma ausência de som que doía nos ouvidos. Quando você entra em uma casa, mesmo no mato, você ouve o vento, os insetos, o estalo da madeira. Ali nada. Era um vácuo acústico. Em uma tarde, estávamos eu e a perita, doutora Helena, na sala de estar. Ela estava analisando um dos brinquedos, um carrinho de madeira, e eu estava checando a lareira. De repente, a Helena me olhou, com os olhos agarralhados. "Sérgio, você viu isso?" Ela estava olhando para o carrinho de madeira, que estava parado no centro do tapete. Eu não tinha visto nada, mas ela jurava que o carrinho havia se movido 1 ou 2 centímetros. Ela estava nervosa. Para uma perita que já tinha visto o pior da humanidade, aquilo era incomum. Na mesma hora, o carrinho voltou para a posição original, deslizando muito lentamente no tapete empoeirado, como se fosse puxado por uma linha de nylon invisível. Os dois ficamos paralisados. O ar ficou gelado e aquele silêncio opressor se intensificou. "Vamos sair daqui", disse eu baixinho,
sentindo o peso da minha arma na cintura, mas sabendo que ela era inútil ali. Saímos para o jardim para nos recompor. No gramado, que estava alto e sujo, havia um balanço de pneu que nunca havíamos notado antes. Era simples, amarrado em um galho forte de uma mangueira velha. Enquanto encostava no tronco para tomar um gole de água, juro que o balanço, que estava parado, começou a se mover. Não balançando de um lado para o outro, ele fez um movimento lento e circular, como se uma criança tivesse acabado de descer dele e ele estivesse voltando para o repouso. Voltei para casa, sozinho dessa vez, em busca de qualquer coisa que quebrasse aquela lógica. Fui para o quarto das crianças. Estava arrumado demais para uma fuga. Olhei para a estante. Havia um único objeto que eu não tinha notado. Um álbum de fotos de casamento do casal. Abri o álbum. A primeira página tinha a foto do casamento. Linda. A segunda página estava em branco. A terceira também. Todas as páginas estavam vazias, exceto por uma, a última. Nela, havia uma única foto rasgada e quase irreconhecível, mas eu consegui distinguir. Era a foto do casal, apenas o casal, na frente daquela casa, no dia em que eles se mudaram. Mas o que me aterrorizou foi o fato de que, na janela do andar de cima, havia uma figura muito alta, pálida e sombria que não pertencia à família. Parecia estar os observando tirar a foto, como se já estivesse lá, esperando por eles. Fechei o álbum, deixei a casa e nunca mais voltei. A família nunca foi encontrada. O caso foi arquivado como desaparecimento voluntário sem vestígios. Mas eu sei que aquela casa os engoliu e que o silêncio dela não era a ausência de som. Era o som da ausência da vida. Olá, pessoal do canal. Me chamo Cláudio e sou escrivão da Polícia Civil, atualmente trabalhando no Mato Grosso do Sul. Já logo adiantando que o relato é extenso, pois o que vivi foi uma noite inteira de terror. O ano era 2012 e eu estava em minha primeira lotação, em uma pequena delegacia distrital na periferia de Campo Grande. A delegacia era um prédio antigo, caindo aos pedaços, e ficava em uma área bem deserta, perto de um terreno baldio. A maioria dos policiais detestava fazer o plantão noturno ali. Eu era o único escrivão no plantão daquela noite, auxiliado apenas por um investigador que estava no andar de cima, dormindo em uma sala reservada. Minha função era ficar no balcão e registrar as ocorrências. A noite estava estranhamente calma. Não havia chovido, mas o vento uivava nos buracos das janelas. Por volta da meia-noite, eu estava preenchendo formulários quando senti um frio descomunal na sala, muito mais intenso do que o ar-condicionado velho podia gerar. Olhei para o corredor escuro que levava às celas e juro que vi algo. Não era uma sombra, era uma deformação no ar, como o calor de um motor, mas que parecia absorver a pouca luz. Decidi ignorar, atribuindo ao sono. Mas minutos depois, o telefone do plantão tocou. Peguei o fone. Delegacia Distrital, boa noite. Do outro lado, apenas respiração. Pesada, molhada, como se a pessoa estivesse ofegante ou estivesse com a boca muito perto do microfone. Fiquei em silêncio, esperando. Alô? Quem fala? Perguntei, sentindo um arrepio. O som mudou. Passou de respiração para um choro lento e arrastado que subia e descia de tom. Parecia uma mulher, mas o som era tão distorcido que eu não conseguia identificar palavras ou a causa do choro. Eu desliguei o telefone imediatamente. Pensei, trote. Um trote muito bizarro. No entanto, o telefone tocou de novo, exatamente como antes. Desta vez não atendi. Deixei tocar. No terceiro toque, o Silva desceu as escadas esfregando os olhos. "O que é isso, Cláudio? Que barulho horrível é esse?" ele perguntou, referindo-se ao toque do telefone. "É o telefone. Algum trote." O Silva olhou para mim. "Trote? Esse som parece de uma sirene velha." Percebi o erro. Eu estava ouvindo o toque do telefone como um toque normal. O Silva estava ouvindo um som totalmente diferente. O som de uma sirene de polícia antiga, quebrada, tocando em uma frequência baixa. Desliguei o telefone da tomada. Voltamos ao trabalho, mas o medo já estava instalado. Foi então que percebemos o barulho. Alguma coisa estava sendo arrastada no chão do andar de cima. Era um som pesado, tam, tam, tamp. O Silva pegou a lanterna e a pistola. Fui atrás dele. O andar de cima era mais escuro e o cheiro forte de mofo e desinfetante velho. Seguimos o som até a sala de arquivos, uma sala que ficava sempre trancada. O som de arrasto vinha de dentro,
O Silva destrancou a porta, ligamos as lanternas. A sala estava vazia, exceto pelas prateleiras metálicas de arquivos. Mas de onde vinha o barulho, Silva? Nesse instante, o som recomeçou, mas agora vinha de uma das prateleiras. Parecia que um arquivo de metal estava sendo arrastado lentamente na base de metal. Tamp, tamp, tamp. O Silva se aproximou da prateleira. Quando ele estava a 1 metro de distância, o arquivo simplesmente caiu no chão com um estrondo. Metálico. Não havia ninguém lá. Recuamos para o corredor. E foi quando olhamos para a sala de descanso que o Silva usa. A porta que ele havia deixado encostada agora estava totalmente aberta. E o lençol da cama de campanha que estava dobrado, estava desdobrado e jogado no chão. E na almofada, que estava intocada quando ele desceu, havia uma marca de cabeça. Uma marca úmida, como se alguém tivesse deitado ali recentemente com a cabeça suada ou molhada. O Silva enlouqueceu. Ele desceu correndo dizendo que ia ligar para o delegado. Eu estava paralisado. Fiquei sozinho no corredor escuro do andar de cima. E foi então que eu ouvi um murmúrio que vinha das celas vazias. Eu desci as escadas, ignorando a decência. Eu queria sair dali. Mas antes que pudesse alcançar o térreo, a porta principal da delegacia bateu com força, trancando a saída. A chave, que eu havia deixado no balcão, sumiu. Ficamos trancados naquela delegacia, eu e o Silva, com o que quer que estivesse lá. E por longas horas, a cada meia hora o telefone, que estava desligado, tocava um toque diferente. Ora a sirene, ora o choro. E a cada vez que tocava, um objeto na sala caía. Uma xícara, um livro, uma placa. Só conseguimos sair quando a equipe de rendição chegou às 8 da manhã. O delegado não acreditou em nada. O Silva foi transferido logo depois. Eu sei que aquela delegacia era um ímã para o desespero e que naquela noite estávamos plantonando com algo que não era humano. E o pior, o toque da sirene, pesquisando depois, descobri que era a exata frequência da sirene da viatura que sofreu um acidente fatal bem naquele terreno baldio nos anos 70. Essa foi a noite mais longa da minha vida. Eu ainda trabalho na polícia, mas nunca mais me candidatei a um plantão noturno em delegacias antigas.